Bem-vindos ao Claramente. Muitos perguntam se, diante de um sofrimento mental, como tristeza profunda, ansiedade excessiva, crise de pânico, fobias, entre outros, devem procurar tratamento medicamentoso ou psicoterápico. Para responder essa pergunta, precisamos pensar em várias coisas. Primeiro, é importante avaliar se a pessoa tem recursos emocionais para lidar com os sofrimentos. Ela cuida bem da sua saúde ou é displicente? É dependente emocionalmente ou não? Gosta da vida ou vive reclamando de tudo? Gosta de tomar remédios ou só usa quando necessário? Outras perguntas para sabermos se o tratamento é com remédio ou psicoterapia podem ser, por exemplo, qual o diagnóstico da doença que a pessoa apresenta? Se for depressão, é leve, moderada ou grave? Se sofre de ansiedade exagerada, é uma fobia, são crises de pânico ou ansiedade generalizada? Se o indivíduo tem crise de pânico, elas ocorrem uma vez em cada semestre ou uma a cada semana. A fobia, que é o medo exagerado, é bem enfrentada pela pessoa ou essa fobia está travando, reduzindo a vida social dela, produzindo importante prejuízo nos estudos e no trabalho? Então veja que não se pode responder à pergunta se a pessoa deve começar um tratamento para um sofrimento mental com remédio ou com terapia sem obter informações sobre a estrutura emocional dela e esses outros fatores que eu citei. Uma coisa é um paciente dizer: doutor, eu vim aqui porque eu sofro de ansiedade. Eu prefiro não usar medicamentos, mas aprender a lidar com a minha ansiedade. Mas se precisar, eu vou usar. Outra coisa é o paciente dizer: doutor, eu sofro de ansiedade e quero me tratar com remédio. Qual é o remédio que é bom para mim? No primeiro caso, a pessoa diz que aceita tomar medicamentos para ansiedade, mas demonstra uma disposição de aprender a lidar com as suas dificuldades, que motivar a consulta e, se possível, sem precisar usar remédios. No segundo caso, a pessoa fala do seu desejo de usar medicação. Ela já vem ao atendimento pensando em como obter, em querer, receber uma receita de algum medicamento sem precisar, sem pensar que vai precisar, pode ser necessário, aprender a lidar com sentimentos e pensamentos que causam a dor emocional. Com essa diferença, nós vemos que os mesmos remédios, com as mesmas dosagens, produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Por quê? Porque as pessoas com o mesmo sofrimento reagem de forma diferente diante da sua dor emocional e têm uma mentalidade também diferente quanto ao que esperam da orientação médica. Uma quer aprender a lidar com a sua ansiedade excessiva e a outra quer ficar boa só com remédio. E às vezes é difícil convencer uma pessoa de que ela não precisa de medicamentos psiquiátricos e que pode ser suficiente trabalhar consigo mesma do ponto de vista psicológico com apoio profissional. Geralmente queremos resultados rápidos para sofrimentos mentais, mas é importante compreender que o problema que levou a pessoa à consulta pode ter levado muitos anos para se instalar na estrutura da personalidade dela. Assim, pode ser difícil ter uma cura rápida. Diante da pergunta, devo me tratar com medicação ou com terapia psicológica, vamos pensar em depressão. Depressão pode ser leve, moderada ou grave. Na depressão grave, a pessoa pode permanecer na realidade ou ter um tipo de depressão na qual ela surta, ou seja, ela sai da realidade. Isso é chamado de depressão psicótica, que vai precisar então de medicamentos, alguns diferentes do que a pessoa com depressão grave, mas que se mantém na realidade, usa. Na depressão grave, em que a pessoa está lúcida, consciente, ligada na realidade, orientada no tempo e no espaço, ela precisa de antidepressivo e apoio psicológico familiar. Na depressão grave psicótica, em que ela sai da realidade, é preciso algum medicamento para alterações psicóticas, como alucinações, delírios, agitação. Nos casos de depressão leve, não há necessidade de remédios antidepressivos, basta apoio familiar, desabafo com alguém que sabe ouvir e que incentiva a pessoa deprimida a falar, porque falar alivia e pode curar. Pode ser falar com um não profissional, que é atencioso, acolhedor e que sabe ouvir.
O tratamento profissional será necessário desde que o deprimido não consiga alívio conversando com amigos e parentes, mesmo eles sendo pessoas atenciosas. Nos casos de depressão moderada e de moderada a grave, é necessário psicoterapia e alguma medicação antidepressiva se a pessoa não conseguir melhoras só com terapia psicológica. Tem psiquiatras que só trabalham com prescrição de medicamentos e não fazem psicoterapia. Esses, então, encaminham a pessoa para a terapia psicológica com psicólogo clínico. Então, o psiquiatra orienta quanto à medicação, enquanto o psicólogo faz o tratamento psicoterápico. Um tipo de terapia que tem bons resultados para a depressão é a chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Nela, se avalia os pensamentos do deprimido, que geralmente tem a tendência de cultivar pensamentos pessimistas, de desesperança, de tragédia, de autodesvalorização, de culpas e pensamentos suicidas. Nessa terapia TCC, a pessoa é ajudada a perceber seus pensamentos mais habituais, mais frequentes, que estão na consciência dela, para ver se o que predomina são pensamentos ruins, negativos. Ela será ajudada a questionar esses pensamentos, ver a raiz deles, desabafar e aprender a eliminar os que fazem piorar, esses pensamentos que a fazem piorar e cultivar novos e melhores pensamentos. Será ajudada a ver como voltar a ter esperança, cuidar melhor de si, parando de se depreciar e parar, de se desvalorizar e se culpar. É comum na depressão a pessoa ter pensamentos tipo assim: eu acho que essa situação comigo não tem jeito. Ou então pensa assim: eu sou um peso para os outros. Ou ainda pensa assim: é melhor eu morrer, assim não vou incomodar mais ninguém. Ou então vai pensar: a vida não faz mais sentido para mim. Nutrindo esses tipos de pensamentos pessimistas, a depressão se mantém ou piora. Então, na terapia, a pessoa é ajudada sobre como se livrar desses pensamentos, entender as causas deles e como pensar positiva e realisticamente para melhorar. Se o deprimido mantém esses tipos de pensamentos, mesmo usando um antidepressivo, a medicação não conseguirá necessariamente impedir que ela siga com essa maneira de pensar. Por isso, a medicação sozinha pode não ser suficiente para a recuperação. Parece que no caso de depressão de moderada a grave e na grave, a combinação de medicamentos e psicoterapia funciona melhor do que somente um deles. Mas depende de como o indivíduo deprimido vai reagir diante da ajuda psicológica. Isso porque os indivíduos mais proativos, em geral, na vida, que apresentam bons recursos psicológicos diante de fatores estressores, mais dispostos a enfrentarem a dor emocional, eles conseguem melhores resultados comparados com aqueles que são pessimistas e não cooperam com a sua própria recuperação, esperando demais dos outros e da medicação. Deprimidos com ideias suicidas graves precisam de vigilância constante e, se já tentaram o suicídio, precisam de internação hospitalar pelo tempo necessário para interromper as ideias suicidas. Não precisa ser no hospital psiquiátrico, podendo ser em uma unidade de saúde mental no hospital geral. Existem deprimidos que falam de morrer, mas quando eles são abordados sobre as suas ideias suicidas, dizem que nunca teriam coragem de se matar. Então, essas produzem menos preocupações para a família e para o profissional. Já os deprimidos que falam de suicídio e têm intenção suicida, que até pensam numa forma de se matar, precisam de acompanhamento de perto e, em alguns casos, como eu disse, internação temporária para proteger a vida deles. É importante a pessoa deprimida, seja em que nível for, entender que a medicação vem em segundo lugar.
Em primeiro, vem o aprendizado sobre seu sofrimento mental, entender as perdas que produziram a tristeza, ser ajudada para conseguir aceitá-las, viver o luto, entender se os sintomas depressivos surgiram não necessariamente porque perdeu alguém, seja pela morte, por um divórcio ou separação, mas entender o significado desta perda na vida dela. Bom, vamos ficar por aqui hoje. No próximo episódio, claramente, eu vou completar esse tema sobre tratamento com remédio ou com psicoterapia. Aguardo você. Até lá, se Deus quiser.